primeiramente, agradecer o convite da Gazeta do Povo e da Uninter. Falar sobre futuro é algo super complexo, na minha visão, porque o futuro está mudando e ele muda num piscar de olhos, né? E eu estou aqui para falar sobre o futuro, as oportunidades de futuro para as startups brasileiras. E eu fiquei pensando assim, seria muita pretensão minha vir aqui e falar para vocês quais são as startups de futuro aqui do Brasil, né? Porque se a gente for olhar um pouco para trás, ninguém pensaria que uma empresa que não tem veículo algum seria a maior empresa de táxi do mundo. A gente não conseguiria prever que uma empresa que não tem um ativo imobiliário seria a maior empresa de hotéis do mundo. A gente não conseguiria prever que uma empresa conseguiria oferecer ajuda, apoio legal, com 80% ou 90% de acuracidade frente a um humano que faz por 70% de acuracidade. Apoio advocatício. Eu estou falando, obviamente, de Uber, estou falando de Airbnb e estou falando do Watson, da IBM. Então, eu vim aqui para falar três coisas para vocês, três elementos que uma startup deve procurar para que ela crie o próprio futuro dela. O primeiro elemento é problema. O que é problema? Toda startup de sucesso nasce para resolver algum problema. E se a gente for olhar ao redor da gente, da nossa sociedade, ela está cheia de problemas. Cheia de problemas. Vamos pegar o governo, por exemplo. O governo está falhando em prover recursos, prover investimento, prover o futuro de indústrias como a educação, como a saúde, como a infraestrutura, sobre os assuntos de automatização que a gente vive hoje em dia, sobre a capacidade de treinamento da nossa força de trabalho como ser humano. O governo está falhando aí. E exemplos de startups brasileiras que estão fazendo isso muito bem, um exemplo dela é o Dr. Consulta, que trabalha no problema de saúde, né? Ele está trabalhando todo aquele problema que a gente conhece do plano de saúde, do INSS. Então, ele traz clínicas médicas a um preço que a gente, como ser humano normal, consegue pagar, como se fosse uma clínica particular. Um outro exemplo é o Guia Bolso. O Guia Bolso ele traz educação financeira para todos nós que a gente não tem isso na escola. A nossa sociedade não tem educação financeira na escola. E o Guia Bolso trabalha em cima disso, é um aplicativo que faz com que a gente entenda as nossas finanças e consiga tomar decisões melhores. O segundo elemento é mudança. Uma startup ela surge para promover mudanças. Só ela pode promover mudanças, é ela que promove mudanças na sociedade. Claro que depois da startup promover essa primeira mudança, a indústria segue. Vou dar 3 exemplos para vocês. Tesla. Alguém já ouviu falar de Tesla? A Tesla, né, por que a gente conhece a Tesla? Porque ela é um automóvel, né, que tem um piloto automático e é elétrico. E depois que surgiu a Tesla, outras empresas grandes do ramo, da indústria, começaram a se mexer para produzir carros automáticos, para produzir carros elétricos e colocar isso em larga escala. Mas precisou vir a Tesla e forçar. É uma startup. Um outro exemplo, a gente aqui no Brasil, a gente tem toda a revolução bancária que está acontecendo nesse país. E até certo ponto a gente tinha as instituições financeiras com altos juros, né? E aí surgem empresas como a Nubank, que oferece um cartão de crédito sem anuidade e com juros menor. Todos nós temos cartão de crédito, né? Ou já tivemos. E precisou vir uma empresa fora da indústria para promover essa mudança. E hoje os bancos oferecem já cartão de crédito sem anuidade, os bancos oferecem hoje conta gratuita, sem necessidade de manutenção de conta. Então, a startup, nesse segundo elemento, é fundamental que ela promova a mudança. Porque se ela não for promover a mudança, ela não vai ter um futuro. E, por fim, o terceiro elemento, na minha visão, é propósito. E o que é propósito? Vou tentar dar o meu exemplo da empresa que eu trabalho, da empresa que eu cofundei. Eu trabalho numa empresa de contabilidade, né? Nada muito sexy nisso. Mas, quando a gente olha a contabilidade, ela é um serviço obrigatório por lei. O que eu quero dizer com isso? Ela está previsto no Código Civil que toda empresa ela deve, né, ter um contador, ela deve ter livros contábeis. E só um contador pode assinar os livros contábeis.
Ou seja, é uma obrigatoriedade que vem por décadas neste país. Não só nesse país, mas no mundo inteiro. Mas aqui é mandatório, por lei. E quando a gente olha esse país, tem 14 milhões de CNPJs nesse país, de empresas ativas, 14 milhões. 98% desses CNPJs ativos são micro e pequenas empresas. São empresas ou são empresários que têm o seu sustento através daquele CNPJ. Que por uma obrigação na lei tem que pagar altos custos em contabilidade, que tem que conviver com alto custo Brasil, que todos nós entendemos o que significa a nossa burocracia brasileira. E quando a gente olha que esses 98% de empresários são responsáveis por 30% do produto interno bruto, de toda a riqueza gerada por este nosso país, e que 50% dos empregos formais desse país são de responsabilidade do micro e pequeno empresário, o meu propósito é entender que o sucesso do micro e pequeno empresário vai ser o sucesso do nosso país. Isso é um propósito. E as empresas têm que ter 3 elementos. As startups de futuro têm que ter 3 elementos. Primeiro, problema, trabalhar num problema grande. Segundo, promover mudança. E terceiro, ter um propósito muito forte. E por fim, sintetizando tudo isso, uma empresa de futuro, uma startup de futuro, não é aquela que só vai entregar resultados financeiros positivos, mas é aquela que vai promover um impacto muito forte na nossa sociedade. Muito obrigado, pessoal.